Eu era taróloga. As pessoas me procuravam para ler o destino delas através das cartas. Ela era agitada, inquieta, algo nela clamava. E perguntei se elas aceitavam o estudo bíblico. Elas disseram que sim. Agora eu me sinto muito mais preparada para trazer as pessoas aos pés do Salvador que eu conheci. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Meu Cristo, meu Redentor. Para ler o destino delas através das cartas. Ela era agitada, inquieta, algo nela clamava. E perguntei se elas Eu não aceitavam sabia o que era igreja, não sabia manusear a Bíblia. Aliás, nem Bíblia eu tinha. Ninguém nunca me convidou para um estudo bíblico. Eu passei a vida sobre os braços abertos do Cristo Redentor, sem nunca conhecer quem de fato é Jesus. Eu era uma analfabeta espiritual, uma ignorante mesmo, até que um dia uma Bíblia mudou toda a história da minha vida. Minha mãe ganhou uma Bíblia de presente do meu afilhado, mas ela simplesmente sumiu. A gente procurou por toda parte, mas nada de achar a Bíblia. Minha mãe tem problemas de saúde, não consegue se locomover com facilidade. E há algum tempo eu me dedico a cuidar dela. O plano de saúde dela é do Hospital Silvestre, mas a gente nunca imaginou que ele fosse ligado a uma igreja. Depois desse episódio da perda da Bíblia, toda vez que eu levava minha mãe às consultas médicas, ela perguntava para as outras pessoas na sala de espera onde comprar uma Bíblia. Até que um dia, uma senhora da limpeza, ouvindo a minha mãe perguntar sobre a Bíblia, disse: "Por que vocês não procuram o pastor? Pode ser que ele consiga lhe ajudar a encontrar uma Bíblia." Eu fui com a minha mãe até a sala do pastor, bati na porta e perguntei se ele tinha Bíblia para vender. Quando a Carla chegou aqui com a Ana Maria, ela estava visivelmente carregada. Ela era agitada, inquieta, algo nela clamava. Quando a gente explicou toda a história para o pastor disse: eu não vendo Bíblia, mas eu tenho uma Bíblia que eu posso te dar. Eu peguei a Bíblia, coloquei na mão dela e disse: "Toma, é sua." Mas pouco adianta você ter a Bíblia se você não tiver ninguém para poder te explicar. E perguntei se elas aceitavam o estudo bíblico. Elas disseram que sim. No dia seguinte, nós começamos a estudar a Bíblia. À medida que eu fui estudando e entendendo a Bíblia, eu fui abandonando tudo que eu fazia, que não compactuava com os ensinos bíblicos. Eu percebi como a minha casa e a minha vida eram pesadas, espiritualmente carregadas. A Carla se colocou à disposição da mudança. Ela tinha sede de aprender. E a Carla, quando conheceu Jesus, que a Bíblia revela, essa descoberta mudou a vida dela para sempre. A Carla é um tipo de pessoa que reconhece o chamado do Mestre e quer que outras pessoas o conheçam. Logo que começou a frequentar a igreja, ela trouxe 5 amigos. Em setembro de 2023, eu, minha mãe e minha irmã fomos batizadas nas águas. Meus 2 filhos também estão na igreja. E isso é uma alegria que eu não consigo descrever. Mas o batismo foi só o início da minha caminhada. A igreja que eu frequento tem um programa de discipulado chamado Crescendo em Cristo. É nessa classe que a gente entende o que é a escola sabatina, que recebemos explicações mais profundas sobre como deve ser nossa comunhão, sobre o papel indispensável da oração, sobre a importância do estudo da Bíblia. Agora eu me sinto muito mais preparada para trazer as pessoas aos pés do Salvador que eu conheci. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Um feliz sábado aos irmãos. Que esse testemunho nós vimos agora. O importante é que a gente vê, a gente fica sabendo, mas se a gente não for e praticar, nós vamos continuar na mesma. Oremos e agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias, meu Pai. E obrigado também, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar nada, Senhor, em nossas mesas. Também obrigado pela água, obrigado também pelo sol, pela chuva que o Senhor tem mandado para cada um de nós. O Senhor sempre, Senhor, vai suprir as nossas necessidades. Não do jeito que a gente quer, Senhor, mas do jeito que o Senhor acha o melhor para cada um de nós. E queremos, Senhor, agradecer também aqui pelas ofertas, pelos dízimos que está aqui na salva. Que essa quantia, meu Pai, possa servir para levar a Tua mensagem àqueles que não Te conhecem ainda. Que ela, meu Pai, possa ser usada ali conforme a Tua santa e boa vontade. Abençoa também, Senhor, cada doador, aqueles que não puderam também doar, Senhor. Que o Senhor possa estender, ser uma bênção toda especial a cada um deles também. São essas bênçãos que eu te peço e agradeço, em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Livro de Atos, capítulo 6. A Bíblia fala de um momento muito importante na história da igreja cristã. Essa igreja era uma igreja diferente da igreja que havia anteriormente. A igreja anteriormente era uma igreja composta essencialmente de judeus. E a partir daqui, a igreja
ela passa a ter judeus e gentios, pessoas diferentes com costumes diferentes, mas todos precisavam ser atendidos espiritualmente. Tiveram um problema. O problema era o atendimento aos órfãos e às viúvas. E os apóstolos foram chamados, porque o trabalho deles era abrir novas congregações, novas igrejas. E depois de conversar, foram escolhidos 7 homens. Esses 7 homens foram escolhidos para cuidar de pessoas que faziam parte da igreja, para que nenhuma das pessoas ficassem desatendidas. No decorrer da história da igreja cristã no Novo Testamento, nós encontramos várias vezes pessoas que foram enviadas para uma missão. E sempre que isto acontecia, essas pessoas, elas eram separadas na igreja através da imposição das mãos. A igreja adventista mantém esta ideia, colocando a imposição das mãos e separando 2 funções, que são o diaconato e o ancianato. E nesta manhã, nós teremos 2 anciãos que passarão por este momento. Serão separados para cuidar de gente. Então, eu quero chamar aqui à frente, o Cláudio já está aqui. A esposa do Cláudio vem aqui do lado dele. Eu vou chamar o Elias aqui. E a esposa do Elias também. Aqui, ó, vai lá. Ok. Quero convidar o irmão João e o Francisco, que também são anciãos, mas já são ordenados. E o pastor Evandro vai. Então, nós estamos aqui à frente, nós vamos nos ajoelhar. A igreja vai permanecer assentada como está e vai nos acompanhar nesta oração. Pode ficar aqui na frente. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós nos ajoelhamos diante do Senhor para esse momento muito especial na vida do Elias e do Claudemir e das suas respectivas esposas também. Nós te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor os chamou para a maravilhosa luz do Evangelho e eles aceitaram o Senhor Jesus Cristo e foram batizados. Mas também o Senhor os chamou para que eles pudessem servir ao Senhor de maneira muito especial, e esta é a palavra, querido Deus. Porque quanto mais alto um cargo, uma posição de liderança, mais alta tem que ser a disposição de servir as pessoas, de pastorear, de amar, de cuidar das pessoas e de salvar pessoas. E o Claudemir e o Elias se colocaram à disposição para isso, aceitaram esse chamado, aceitaram a nomeação que a igreja, através de suas comissões, designou para eles. Não para serem melhores, mas para serem líderes servos. Nesta manhã, portanto, Senhor Deus, nós, além de te agradecer pela vida deles, nós também queremos pedir a Deus uma bênção toda especial para separá-los para este ministério, o ministério do ancianato. Portanto, eu, pastor Evandro, pastor Luiz e os demais anciãos ordenados que estamos aqui, levantamos nossas mãos sobre eles, para separá-los para o sagrado ministério do ancianato, que é um trabalho de pastoreio, um trabalho de serviço, de cuidado, de salvação de pessoas. Eles, ó Deus bondoso, precisarão da unção dobrada, da porção dobrada do teu poder.
Eles precisarão do Teu Espírito Santo. Eles precisarão ser ungidos cada dia. E por isso levantamos nossas mãos sobre eles para pedir esta bênção, para pedir esta unção, para separá-los para o ministério e para pedir que eles sejam guiados pelo Senhor, não só eles, mas também com sua esposa, sua família, pois oramos por eles no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Continuando, eu gostaria de chamar a secretária da igreja. Nós temos a leitura de uma ata. Bom dia, um feliz sábado aos nossos queridos irmãos. A nossa comissão esteve reunida no dia 12 de março de 2026, às 20 horas, por via Zoom. Tivemos como membro presentes o nosso pastor como presidente, Sueli como secretária, Francisco, Suelen, Valquíria, Claudemir, Lucinete, Jéssica, Afonso, João Batista. Então, foi votado propor à igreja o batismo de Mateus Domingues Barbosa. Está proposto. Tem apoio? Apoiado. Alguma observação? Favoráveis? Quero ouvir um sim bem forte. Sim. Amém. E com isso estou dizendo, está votado. Com muita alegria, que nós da Igreja Adventista aqui de São Daniel convidamos nosso irmão Mateus Domingues Barbosa. Ele é muito jovem, nasceu em 2000, um menino aqui. O hino preferido do Mateus é o hino 474, Seguindo a Jesus. O verso bíblico que ele mais gosta é o Salmo 91, que eu e você podemos acompanhar. Salmo 91, o verso fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobrirá com as suas asas e as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, e a sua verdade é escudo e brodel. Que Deus seja louvado pela vida do Mateus nesse momento, pela decisão. E quem está feliz pela decisão do nosso irmão? Amém. Deus seja louvado. Pode ficar aqui, Elias. Mateus, eu quero fazer 3 perguntas para você, e depois a gente vai orar. A primeira delas: você crê que o sacrifício de Jesus na cruz, a morte dele, foi suficiente para pagar a penalidade de todos os teus pecados? E você está disposto a viver uma vida de sacrifício redentivo com Jesus, vivendo um dia de cada vez, começando o dia buscando a Deus, estudando a Bíblia e orando? Amém? Pergunta número 2. Você estudou todas as crenças bíblicas adventistas
conforme ensinadas pela palavra de Deus. Você está disposto a viver na tua vida todos esses ensinamentos bíblicos? E vocês dizem? Amém. E a terceira pergunta: você quer ser batizado por imersão na água, da forma que Jesus foi batizado, e também tornar-se membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim. E vocês dizem? Amém. Muito bem. Nós que estamos aqui à frente, nós vamos nos ajoelhar agora, a igreja sentado como está, e nós vamos fazer uma oração pelo Mateus, entregando a vida dele nas mãos de Deus. Grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos por estarmos na Sua santa presença e, Pai, gratos também por ver que o Teu glorioso Evangelho ainda nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E também, ó Pai, fez sentido na vida do nosso irmão Mateus. Que a partir de agora, ó Pai, dessa decisão de estar em Cristo, seja ele também cheio do Teu poder, do Teu Espírito, para também assim, pelo exemplo em vida, obedecendo a Tua palavra, mostrar que em Jesus há salvação também para outras pessoas. Nesse momento, ó Pai, cheios de alegria, nós estamos aqui de joelhos, não só para pedir a bênção para o Mateus, mas para a família dele também, que trabalhou com ele nesse momento e que o ajudou a tomar essa decisão. Principalmente o Teu poder e o Teu Espírito. Pai eterno, sela-o neste momento, para que ele possa aqui, ó Pai, sair convicto da decisão e também convicto de que Jesus em breve vai voltar e ele irá proclamar essa volta. Pai eterno, te pedimos essas bênçãos. E onde temos errado, todos nós aqui presentes, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos dar uma saudação para o Mateus. Logo terá o momento seguinte. Pastor Evandro, a palavra é sua. Bom dia. Ontem à noite nós já falamos aqui, falamos um pouquinho sobre 2 Crônicas capítulo 20, as lições que aprendemos desse capítulo. Quero dizer que, pode colocar já, deixar ali já. Ontem à noite nós falamos um pouquinho, mas alguns talvez não estavam. Para mim é uma grande alegria estar aqui, não só porque estou na igreja, aqui na igreja de Adventista Sétimo Dia de São Daniel, né? Mas também por estar aqui junto com o pastor Luiz, né? Já somos amigos há bastante tempo, já trabalhamos, eu fui distrital em Santa Catarina, depois ele me substituiu, depois trabalhamos juntos na área de mordomia cristã, trabalhamos juntos na área na secretaria. É um homem que tem missão no coração, uma família linda, né? Lucimar, que está aqui, as filhas, Luísa e a Lívia, e para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui hoje junto com o pastor Luiz e Lucimar e todos vocês. Eu falava ontem à noite que eu estou hoje liderando a faculdade de teologia lá no NASP, né? E nosso lema lá é Teologia a Serviço da Missão. E quando o pastor Luiz me convidou para vir aqui para pregar, eu pensei do que poderia falar, e há um tema que eu gosto muito de falar, que é o tema do Espírito Santo, que tem a ver com o Espírito Santo. Foi estudado aí durante os 10 dias de clamor, bastante sobre esse assunto, mas mesmo assim, eu quero falar um pouquinho sobre esse tema aqui, transformados pelo Espírito, e ao falar sobre esse tema, vou entrar em um tema que poucas vezes se fala na igreja. Aliás, eu quase nunca escuto falar sobre esse tema, que é um tema que tem a ver com a ausência
do poder ou da influência do Espírito na vida das pessoas e que, ao mesmo tempo, bloqueia a ação do Espírito na vida das pessoas. Antes de falar sobre o tema, vou apresentar aqui a minha família. Essa aí é a minha família, aí com a minha esposa, minhas 3 filhas, minha neta e meu genro. Aí estão eles. Aí essa foto foi tirada há 6 meses atrás. Essa aqui é um pouquinho mais atual. Essa minha filha está na frente, que foi a formatura dela no ensino médio. Então, hoje, meu genro estuda teologia, minha filha está fazendo psicologia, a que está na frente aí faz medicina, a que está do meu lado está na oitava série, ali no NASP. Minha esposa, Marli, diretora da FAM, ali no NASP, e também estudante de psicologia. Então, aí está a nossa família. Bom, vamos aí agora. Eu costumo dizer, eu já atuei, né, em diversas áreas, pastor Damasceno. Cadê o pastor? Ele foi ali botar a beca. Eu já atuei em diversas áreas na igreja, mas tem uma área que eu atuo até hoje, né, que é a área do Ministério da Mulher, né, porque são 4 mulheres em casa e mais uma neta, né? Agora são 3, né? Porque uma casou, né? E é um privilégio. E o pastor Damasceno também, né? Também é o homem do Ministério da Mulher. Bem, vamos em frente aqui agora ao tema transformados pelo Espírito. Isso aqui que nós queremos falar. E o texto bíblico que a gente vai estudar é esse daqui, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Vou deixar esse texto na tela e vou convidar para vocês abrirem a Bíblia. 1 Samuel capítulo 10 e o versículo 6, tá bem? Então, abra sua Bíblia para a gente ler ali na Palavra de Deus. E eu vou ler em 3 versões, você pode acompanhar na sua Bíblia, tá bem? A primeira versão que eu vou ler é a Nova Almeida atualizada, que diz assim, antes de ler, vamos fazer mais uma oração. Querido Pai, bondoso Deus, agora ao abrir a Tua Palavra, nós queremos pedir a Tua iluminação, para que sejamos usados pelo Senhor com sabedoria, para compreender a Tua vontade para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus, amém. Na Nova Almeida atualizada, esse texto, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, diz assim, o Espírito do Senhor se apoderará de você, e você profetizará com eles, e será transformado em outro homem. Na Nova Versão Internacional diz assim, o Espírito do Senhor se apossará de você. Na Nova Almeida diz, o Espírito do Senhor se apoderará de você. Na Nova Versão Internacional diz, o Espírito do Senhor se apossará de você. E você profetizará com eles, e você será um novo homem. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, a Bíblia diz assim, o Espírito do Senhor tomará conta de você. Você falará como profeta, junto com eles, e será uma pessoa completamente diferente. Nas outras versões diz, você será transformado num novo homem. Na Nova Tradução diz, você será uma pessoa completamente diferente. Em que contexto está esse versículo? Bom, esse versículo está no contexto em que Saul perde algumas jumentas, e ele pede, aliás, o pai de Saul perde jumentas, ele pede para que Saul vá procurar essas jumentas. E ele sai para procura 1 dia, 2 dias, 3 dias, e procura vários dias e não encontra essas jumentas. E ele então desiste de procurar, e ele toma uma decisão de voltar para casa. O servo que estava junto com ele diz, antes de nós voltarmos para casa, Saul, vamos buscar um profeta que mora aqui perto. É o profeta Samuel, também chamado de vidente. Alguns chamam ele de homem de Deus. E eles pensaram, o que vamos levar? Não temos nenhum presente para levar, vamos lá. Decidem ir até onde estava Samuel. Quando eles chegam aonde estava Samuel, eles são surpreendidos por Samuel. Samuel recebe eles, e quando Samuel recebe eles, Samuel diz assim, fiquem tranquilos, as jumentas de vocês, do seu pai, já foi encontrada. Samuel recebe eles com honra. Samuel dá um jantar especial para eles e os convida, com convidados ali, e os convida para dormir na sua casa.
E no outro dia, quando eles vão sair para ir embora, Samuel faz várias profecias e coisas que haveriam de acontecer naquele dia. Entre elas está esse versículo de 1 Samuel, capítulo 10, e versículo 6. É como se Samuel dissesse assim, ó: você vai ir, você vai encontrar um grupo de homens que vai estar descendo de uma montanha. Esses homens que vão descer da montanha, estarão descendo da montanha, eles vão estar profetizando. O Espírito do Senhor vai se apossar de você, vai tomar conta de você, vai batizar você, vai tocar na sua vida, e você vai profetizar junto com eles. Profetizar junto com eles. A palavra profetizar, que aparece aqui em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, ela também pode ser traduzida da seguinte forma: pregar através da música. Pregar através da música. Tanto é que ali aparecem até alguns instrumentos musicais. Ali aparecem saltérios, tambores, flautas e harpas. Então, provavelmente, Saul se une àqueles homens no louvor, na pregação através do louvor. E Saul age como aqueles profetas estavam agindo. Desta forma, ele impressionou aqueles que estavam ali ao redor dele, que perceberam que algo diferente havia acontecido. O que o texto diz então é que Saul receberia um dom do Espírito, seria transformado e seria mudado em um outro homem. E isso se comprova porque no versículo 9, logo depois, a Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul. Ele foi transformado pelo Espírito Santo. Sabe, assim como Saul, nós também precisamos ser transformados pelo Espírito. Se você olhar alguns capítulos anteriores, você vai ver que a Bíblia descreve Saul como se destacando dentre os demais. Ele tinha um porte físico maior do que os demais, talvez mais musculoso, mais alto, uma pessoa muito bonita fisicamente, mas não era isso que Deus buscava. Porque não é o porte físico, não são os músculos, não são os diplomas, não são o seu dinheiro que você tem, que faz a diferença na vida. Ele era um homem bonito fisicamente, mas por outro lado era um homem comum, era inseguro, não tinha um histórico profético, por isso ele precisava do que todos nós precisamos, que era a capacitação do Espírito Santo. A transformação real, ela não nasce de um cargo, ela não nasce de uma posição, ela não nasce de um diploma da faculdade, nem tampouco do esforço humano. A transformação real nasce da ação soberana do Espírito Santo. Quando o Espírito age, há capacitação, há transformação profunda na vida. É o que diz Zacarias 4:6, não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Mas eu poderia perguntar agora o seguinte então: quem é o Espírito Santo? Bom, ali em João 14, versículo 1 a 3, aparece um famoso versículo que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Nesses versículos de João capítulo 14, versos 1 a 3, aparece um verbo, que é o verbo voltar. Jesus diz assim: voltarei. E essa é a nossa esperança, né? Ele se refere, esse verbo voltar, que está nesses versículos, no versículo 3 especificamente, ele se refere à volta de Jesus, né? Que voltará para nos buscar e nos levar para o lar que ele prometeu. Esse verbo, no entanto, voltarei, ele aparece de novo no versículo 18, João capítulo 14, versículo 18. E lá em João capítulo 14, versículo 18, Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então veja só, no versículo 3, a palavra voltar, quando Jesus diz assim, ó, voltarei, ele se refere à sua segunda vinda, em poder, majestade, né? A segunda vinda de Cristo. Mas no versículo 18, não se refere à volta de Jesus. O versículo 16 explica a que se refere o verbo voltar, que está no verso 18. No verso 16 diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que esteja convosco o Espírito da verdade.
Portanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte: antes da sua segunda vinda, em poder, em glória, em majestade, com milhões de anjos nas nuvens dos céus, para ressuscitar os que morreram, transformar os que estiverem vivos, para destruir o mal e dar vida eterna a todos os fiéis, antes que esse evento literal, visível, mundial aconteça, antes, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo literal, quando Ele voltar, neste período, que é o período que nós estamos vivendo hoje, nós não estaríamos órfãos, porque Ele viria através do Espírito Santo. Mas novamente eu pergunto, quem é o Espírito Santo? Se você percebeu, aqui no versículo, em João capítulo 14, né? Deixa eu abrir aqui também a minha Bíblia aqui, em João capítulo 14, e o versículo 16, ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o que mesmo? Um outro Consolador. É interessante que há duas palavras no original grego, que é a língua que foi escrito o Novo Testamento originalmente. Há duas palavras que podem ser traduzidas como outro. A palavra héteros, que deu origem a várias palavras em português, inclusive, né? Um casal heterossexual é um casal de um homem e uma mulher. Algo que é heterogêneo é algo que é diferente, né? É o óleo com água, por exemplo, uma mistura heterogênea, diferente, né? Não se mistura. Então, héteros é um outro diferente. E alós é um outro que é um outro igual. Então, mais ou menos seria isso aqui, ó. Aqui nós temos dois seres vivos, um ser humano, um homem, e um cachorro. São dois seres vivos que merecem ser cuidados e respeitados, porém são diferentes, correto? Um é um ser humano, outro um animal. Então eu poderia dizer: aqui está um homem e um outro héteros, um outro diferente dele. Mas o alós seria isso daqui. São duas pessoas diferentes, com personalidades diferentes, mas dois homens, dois seres humanos. Então é um alós, ou seja, a mesma natureza, correto? É um outro igual. E é interessante que lá em João capítulo 14, versículo 16, quando Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador, Ele usa a palavra alós. O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, ó: se Jesus é amor, o Consolador que viria, o Espírito Santo, também é amor, é um outro igual. Se Jesus tinha habilidade de lidar com as crianças que gostavam de estar ao seu redor, o Espírito Santo também tem habilidade de se lidar com as crianças, é um outro igual. Se Jesus entendia os que sofriam quando esteve na terra, o Espírito Santo é um outro igual, entende os que sofrem. Se Jesus tinha poder quando esteve na terra para ressuscitar mortos, transformar vidas, dar vista aos cegos, o Espírito Santo também tem esse poder, é um outro igual. Se Jesus tinha e tem a natureza divina, esse é um outro tema que poderíamos abordar, a natureza divina de Cristo, então o Espírito Santo, que é o outro igual, também é uma pessoa o quê? Divina, também é Deus. Ele, o Espírito, é um outro igual a Cristo. Jesus não disse assim, ó: eu vou mandar uma energia para aquecer vocês. Ele não disse assim: eu vou mandar um sopro para refrescar vocês. Ele não disse assim: eu vou mandar um anjo para proteger vocês. Ele disse: eu vou mandar um outro igual. Esse é o Espírito Santo, divino em natureza, pessoal como Jesus Cristo, alguém que te ama, que te entende, que sabe quem você é, que pode transformar vidas, com poder para fazer com que você seja um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. E o primeiro passo para a gente receber o Espírito Santo é isso mesmo, reconhecer que Ele é uma pessoa divina. Agora eu volto para a pergunta: quem é o Espírito Santo? Bom, assim como Jesus, olha que interessante, Jesus tinha vários nomes. Por exemplo, o próprio Jesus, né? Outro nome, Emanuel, está lá em Mateus 1:23. Ele é chamado também de Cristo, né? É chamado também de Messias, Rabi, não é? Chamado de Nazareno, também Eu Sou, né? Lembra? Eu Sou um nome de Cristo. Assim como Jesus, o Espírito Santo também tem vários nomes. Se quiser copiar, tirar uma foto aí, são os vários nomes que o Espírito tem. O Espírito Santo, Espírito Eterno. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui. O mais conhecido é Espírito Santo
e o que está ali no versículo, no item 16, o Consolador, são os mais conhecidos, mas todos esses são nomes pelos quais o Espírito é identificado. Agora olha outra coisa interessante, Jesus tem vários títulos, por exemplo, leão, cordeiro, então ele não é um cordeiro, não é um bicho, mas o título cordeiro aponta para a função de Jesus, correto? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar, né? Ele é chamado também de pão, não é que eu vou comer a Cristo, né? Aí, inclusive ele disse assim, quem quiser ter a vida eterna, que me comer, né? Comer a minha carne e beber o meu sangue, né? São apenas símbolos. Água, caminho, advogado, pastor, videira, príncipe, servo, luz, são títulos de Cristo. Da mesma forma, o outro Consolador, outro igual, o Espírito Santo, também tem títulos. Por exemplo, vamos ver aqui, passa ali para mim que não está passando, por gentileza. Ali atrás, aí, não está passando aqui? Tem alguma coisa aqui. Vamos ver aí os títulos do Espírito Santo. Aí, agora foi, obrigado. Aí está, ó, fogo. Alguns dizem assim, o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, porque a Bíblia diz que ele é uma pomba. E Jesus, que a Bíblia diz que ele é um leão, um cordeiro, é uma porta, né? Isso aí são símbolos para identificar a missão do Espírito. Ele é o fogo porque ele purifica, ele é a água porque ele é indispensável para a vida, ele é a pomba porque a pomba é o símbolo da mansidão, da simplicidade, da pureza que ele opera em nós. São símbolos, ok? E quando você olha para a Escritura, você vê que o Espírito Santo, ele é claramente identificado como Deus. Eu tenho aqui pelo menos 20 itens que mostram ao Espírito Santo como Deus. Lembra lá, por exemplo, do Salmo 139, lá no... quem fugirá da presença do teu Espírito, né? Se eu subo no mais alto monte, tu estás lá. Se eu vou para baixo das águas, tu estás lá. Não há como fugir da presença do teu Espírito, porque ele é onipresente. E lá no livro de Atos 5, né, claramente ele é identificado como Deus. Então o Espírito Santo, outro detalhe, que é Deus, ele atua de duas maneiras complementares. A primeira maneira é concedendo dons. E os dons são concedidos para a igreja para que você possa pregar o Evangelho. Aí tem muitos textos, por exemplo, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz... Vamos ler o texto? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Essa palavra poder, que é a palavra dinamis em grego, significa uma capacitação especial, uma força especial, uma sabedoria especial, uma energia especial. Então o Espírito Santo concede essa capacitação especial para que você seja uma testemunha em todos os lugares. Aqui diz Jerusalém, Judeia, Samaria, em todos os confins da terra. Então o Espírito Santo concede dons para todos. Ninguém pode dizer assim, eu não tenho nenhum dom. Pelo menos um dom, todos têm. Só que é o Espírito Santo quem define qual dom você vai ter, quantos dons você vai ter, e para que finalidade ele dará os dons para você. E se você usar o dom que ele te deu, ele multiplica os dons, e vai te dando mais dons. Então isso é bíblico, está lá em Mateus 25, por exemplo. E aí você tem nesses textos, por exemplo, vários dons, eu vou mencionar apenas alguns, por exemplo, o dom do ensino, do serviço, do evangelismo, do pastoreio, da fé, do discernimento. Lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, fala do dom da pregação, identificado como o dom de profecia, que foi dado para Saul. Cada pessoa tem um dom diferente. Mas a segunda maneira como o Espírito Santo atua é concedendo o fruto, e o fruto é igual para todos. Se os dons são diferentes, o fruto é igual para todos. E eu coloquei aqui então os gomos deste fruto, porque o fruto é um só para todos, com essas características. Agora é interessante você perceber que o primeiro gomo mencionado em Gálatas capítulo 5, verso 22, o primeiro gomo mencionado é o amor. E o último gomo mencionado é o domínio próprio. Então, quando a pessoa é batizada pelo Espírito, e como é que uma pessoa pode ser batizada pelo Espírito? Quando ela ora, quando ela lê a palavra de Deus, quando ela se coloca à disposição do Senhor cada manhã. Jesus fazia isso,
Cada manhã, era o homem que subia no monte para receber, depois descia para o vale para transmitir. Então, o fruto do Espírito é dado para todos. Uma pessoa que ela tem esse fruto do Espírito, veja, primeiro como amor, o último domínio próprio. Ela vai ser uma pessoa alegre, vai ter paz, vai ser uma pessoa longânima, benigna, bondosa, fiel, uma pessoa mansa. Ok? Esse amor aqui é o amor de 1 Coríntios 13. Amor que respeita, que ama, que não ultrapassa limites. Ok? Então, o fruto do Espírito, ele é dado para viver o Evangelho. E os dons são dados para pregar o Evangelho. Esses são os objetivos. Quando nós somos batizados e recebemos o fruto, né, e os dons do Espírito, então nós somos transformados pelo Espírito. O Espírito Santo, o outro igual a Jesus, nos transforma. E você pode ser transformado em outra pessoa. Agora, essa transformação, amigos e amigas, membros da igreja aqui de São Daniel, ela não é superficial. Ela não é apenas uma mudança de comportamento. Né? Nós teremos um batismo hoje de uma pessoa que ela vai mudar ou já mudou, de comportamento. Quando nós tomamos a decisão de sermos batizados, nós mudamos alguns comportamentos. Mas a operação que o Espírito Santo opera em nós é mais do que isso. Isso é só consequência. A mudança de atitude, de comportamentos, comi isso, agora não como mais, guardava um dia, agora guardo outro. Isso é só consequência, porque a transformação que o Espírito Santo faz, ela não é uma emoção religiosa, ela é uma mudança interior. É uma nova direção de vida, é uma nova identidade espiritual que é Ele quem dá para cada um de nós. Sem o Espírito Santo, você fracassa na vida espiritual. A luta vira exaustão. Com o Espírito, a luta vira libertação. É o Espírito quem liberta da escravidão. E o que é escravidão? Escravidão é tudo aquilo que, presta atenção aqui, escravidão que o Espírito Santo liberta, é tudo aquilo que domina a vontade, aprisiona a mente e rouba a liberdade. O que é escravidão? Domina a vontade, aprisiona a mente e rouba o quê? E rouba a liberdade. No passado, a escravidão era com correntes visíveis. Hoje, as correntes são invisíveis e digitais. Saul foi transformado num outro homem. Só que Saul, coloca ali de novo. Saul, ele neutralizou a ação do Espírito. Veja, ele foi transformado num outro homem, mas ele neutralizou a ação do Espírito através das suas escolhas erradas. Então ele foi negando, né? Foi se afastando do Senhor. Há uns 2 anos atrás, eu fui convidado para ir ao Rio de Janeiro para realizar o batismo de um primo da minha esposa, que estava voltando para a igreja. Foi bonito. Ele queria que eu batizasse ele no dia do aniversário dele. Só que naquele ano, o aniversário dele caiu bem naquele feriado de carnaval, sabe? A gente viajou, fomos para lá na quinta-feira, aí íamos passar lá sexta, sábado, o batismo seria no domingo. Como estávamos lá, eu decidi que nós íamos levar minhas meninas para conhecer o aquário, um lugar bem bonito lá no Rio de Janeiro, um aquário que tem lá, grande. E aí naqueles dias, eu havia a TIM, que é a operadora de telefonia lá dos funcionários do NASP, havia tido um problema e vários dos funcionários obreiros ali tinham perdido a conexão com a internet. E eu não sabia chegar no aquário, ia depender do GPS precisa de internet. Então o que eu fiz? Eu peguei o Wi-Fi da casa da tia, botei aqui o GPS, o endereço do aquário e falei, é só eu não me desviar da rota, né? Porque se você sabe, você está no GPS e você não está conectado com a internet e desvia da rota, ele não corrige a rota, né? Então é só eu não me desviar da rota. Botei e fui. Só que como era carnaval, várias ruas estavam fechadas. E eu tive que me desviar da rota. E vira para um lado, vira para o outro, caí dentro de um túnel. Fui passando aquele túnel, e agora como é que eu vou sair? Quando saí do outro lado do túnel, eu caí dentro de um bloco de carnaval. Lotado.
dezenas de pessoas, coisa que eu achava que via só que aconteceria só em boate de striptease, eu vi lá, no meio da rua, e minhas meninas olhando na janela, e homem com roupa de mulher, e coisa pior ainda. E aí eu, pai, é isso aí que é carnaval? É isso aí. E tentei, vai para um lado, vai para o outro, de repente eu vi uma placa, aeroporto, vou entrar no aeroporto, ali tem o Wi-Fi. Entrei no aeroporto, peguei o Wi-Fi de novo, botei o GPS, saí, mas tinha mais rua trancada. Levei mais de 2 horas, um trajeto que eu levaria 30, 40 minutos. Só que aquilo ali eu fiquei pensando, sabe, nessa história. E fiquei pensando o seguinte: que mais perigoso do que errar um caminho e cair dentro de um bloco de carnaval é você trazer o que acontece dentro do carnaval para dentro de casa. Isso é o mais perigoso. Se você perceber, nesse mesmo capítulo em que Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele também fala das ações de uma pessoa sem o Espírito. Ele contrasta as duas coisas. Ele fala do fruto do Espírito, que você lembra, começa com amor e termina com domínio próprio. Mas antes ele diz, olha, eu vou te apresentar como vive uma pessoa sem o Espírito Santo. E se você olhar, essa é a lista que aparece em Gálatas 5, versículo 19 a 21, de uma pessoa sem o Espírito. E se você olhar essa lista que o apóstolo Paulo apresenta em Gálatas, dela, pelo menos 5 delas se referem a pecados sexuais. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, porque idolatria é aquilo que você coloca como mais importante do que Deus, orgias. E 6 outros estão indiretamente ligados, são consequências de pecados sexuais. Ali diz ali, ó, rixas, ciúmes, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras. São ações que muita gente pratica lá fora. Mas infelizmente também são ações que atingem famílias modernas, famílias religiosas, famílias cristãs. E eu me refiro agora ao contexto da pornografia, que eu chamo de a escravidão moderna. A escravidão moderna. A pornografia, ela é uma pandemia silenciosa sobre a qual quase ninguém fala. Em um estudo conduzido no Brasil com estudantes universitários, preste atenção, porque estou falando sobre esse assunto mesmo. Um estudo conduzido no Brasil com estudantes universitários detectou que 99,7% dos alunos entrevistados consumiam a pornografia. Pasmem, 54% eram mulheres. Na Espanha foi feito um estudo com 3.629 adolescentes. Desses 20% deles disseram que tiveram contato com a pornografia com menos de 10 anos de idade. E com 13 anos já eram consumidores frequentes. 13 anos. Embora muitas pesquisas históricas apontem maior consumo entre homens, os dados revelam que ele vem crescendo entre mulheres. O problema é que a pornografia perpetua estereótipos e práticas prejudiciais e alimentam a violência. Agora, uns dias atrás, não sei se vocês viram uma notícia de um estupro coletivo que houve ali no Rio de Janeiro. E eu assisti o depoimento da doutora Vanessa Cavalieri, que ela é juíza da Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Muito interessante o depoimento dela. Eu selecionei 3 falas dela aqui. Ela disse, abre aspas, não é o primeiro, nem o 10º, nem o 20º caso semelhante a este que acontece em escolas tradicionais da classe média, que eu recebo aqui na minha vara. E tem algo, diz ela, que me chama a atenção nesses casos. Se nota claramente que esses meninos estão reproduzindo uma cena que eles viram num filme pornográfico. Ela diz, uma pesquisa feita em 2025, ano passado, em uma universidade inglesa,
mostra que a faixa etária com o maior número de homens misóginos, o que é homem misógino? Considera a mulher inferior. E com ódio de mulheres, está na faixa da adolescência. Tem mais adolescentes misóginos do que homens adultos, principalmente provocado por causa do acesso à pornografia. E ela enfatiza que o acesso à pornografia, que ela chama de pornografia industrial, faz com que no Brasil uma criança tenha o seu primeiro contato com o sexo explícito, em média, aos 9 anos de idade. 9 anos, você acha que estamos imunes como igreja? Como famílias? 9 anos de idade. Ela diz isso sem procurar. Está andando na internet, no telefone, 1, 2, 3 cliques, já está dentro. E ela diz assim, quando uma criança busca informações sobre educação sexual nestas páginas, pornografia industrial, ela quase sempre é colocada em contato com uma visão misógina, violenta, contra a mulher, degradante. E ela, meninas e meninos, aprendem, eles que nunca tiveram uma experiência sexual, aprendem que é assim que deve ser feito. Agora, tem um livro, tem uma doutora ali no NASP, a doutora Carol, é psicóloga, e ela está fazendo um doutorado sobre esse assunto. A tese dela é os perigos da pornografia. Ela tem muitos dados, ela me passou vários, e ela foi me passando os dados, eu fui buscando, e encontrei um site que trabalha sobre esse assunto, evangélico até. Baixei 2 livros que eles tinham lá, tem os livros aqui no computador, e dentro dos livros, um chama-se O Lado Satânico da Pornografia, e dentro dele tem links que levam para o YouTube para aqueles que já foram, entre aspas, atores da pornografia, e eles contam os bastidores. Todos eles dizem, não existem homens e mulheres felizes nesse mundo. Não, uma mulher, inclusive, vários deles se tornaram evangélicos, uma mulher que não é evangélica, ela disse assim, se alguém falar que é feliz, que sorri nesses filmes e tal, está mentindo. Eles são obrigados a dizer que são felizes, são obrigados a dizer que estão contentes, são obrigados a sorrir para não perder o emprego. Mas na realidade, eles dizem, de trás das câmeras, existe um cenário de sofrimento, violência, exploração e alto índice de suicídio. Alto índice de suicídio. Então, quando alguém consome, além de estar destruindo a própria vida e a vida da família, bloqueando a ação do espírito, ele participa da destruição dessas pessoas, indiretamente. Portanto, eu digo que a pornografia, ela não é coisa de homem. Tem alguns homens que dizem, isso é coisa de homem, macho, né? Não, ela é coisa de escravo. Muitos jovens, homens, mulheres, muitos casados estão presos neste vício. E eu afirmo, posso afirmar, existe gente, membro da igreja, preso nesse vício. Eu preguei sobre esse tema na igreja do NASP. Muita gente veio falar comigo, preciso de ajuda, preciso de ajuda. Queridos, a pornografia escraviza a mente, deforma a sexualidade, abre portas espirituais perigosas, promove a opressão, sustenta a exploração e escravidão de pessoas e te separa de Deus. Por isso, essa mensagem é para você que se sente incapaz de abandonar esse ou outros vícios. Número 1, corte acessos, não negocie limites, apague qualquer aplicativo que possa levá-lo a cair em tentação, bloqueie sites, mude de rotina, tenha uma válvula de escape, seja leal e, acima de tudo, pare de lutar sozinho. Clame pelo Espírito Santo. Crie uma estrutura espiritual diária. Santidade não se sustenta com promessa, se sustenta com rotina, todo dia lendo a Bíblia, todo dia dobrando o joelho, todo dia confessando o pecado, todo dia clamando, rotina. Santidade se sustenta com vigilância, confronto e busca pelo Espírito. Saul foi transformado num outro homem diferente, um homem que era um nada, se transformou num rei, na pessoa mais importante do seu reinado.
mas ele foi rejeitando a ação do Espírito na sua vida. No final, ele morreu perdido. Não neutralize a ação do Espírito Santo na sua vida através de escolhas errôneas. Clame para você ser transformado pelo Espírito. Em 2 Crônicas 20, que estudamos ontem à noite, Josafá clamou, o povo clamou, eles jejuaram, o Espírito Santo foi derramado e houve milagre. Então tire o foco do pecado e coloque o foco em Deus. Coloque tua vida diante do Senhor. Eu quero terminar mostrando aqui para vocês alguns textos do Espírito de Profecia. Este estava na lição da escola sabatina no dia 13, sexta-feira, dia 13 do 2 agora, desse trimestre. Diz assim: não devemos olhar para nós mesmos. Quanto mais demorarmos o pensamento em nossas imperfeições, menos força teremos para vencê-las. Foque em Deus. Esse outro texto, Ellen White diz: só é possível resistir e vencer o pecado, seja esse que eu mencionei ou qualquer outro, por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, que alguns livros traduzem como Trindade, a qual viria não como energia modificada. O Espírito Santo não é uma energia, é Deus, e é Ele quem dá força para vencer o pecado. Esse outro texto, quando o Espírito de Deus toma posse do coração, Ele transforma a vida, amém? Transforma a vida, os pensamentos pecaminosos são afastados, as más ações são renunciadas, o amor, a humildade e a paz, fruto do Espírito, toma lugar da ira, da inveja, da contenda. A alegria, fruto do Espírito, substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu, amém? Olha que espetacular. Olha esse outro texto aqui. Esse outro texto: Deus nos outorga o Espírito Santo para nos ajudar em todo aperto, para fortalecer nossa esperança, para nos dar a certeza, né? Fortalecer a nossa certeza e para iluminar nossa mente e purificar o nosso coração. Amigos e irmãos, clame pelo Espírito. O Espírito Santo pode transformar você, pode transformar a sua vida. E nós vamos ter nesse último momento do culto agora, vou terminar com uma pequena história. Eu mostrei para vocês no início a foto da minha família, né? E ali estava o meu genro. O meu genro é o Leonardo. O Leonardo era evangélico. Ele queria pregar na igreja, e um dia ele chegou para o pastor e disse assim: eu quero pregar, o que eu faço? O pastor disse: você precisa fazer um curso de teologia e precisa falar em língua estranha, ser batizado pelo Espírito para falar em língua estranha. Então ele fez um cursinho de teologia de 3 meses que havia lá e começou a orar e clamar a Deus, pedindo, né, que ele queria ser batizado pelo Espírito Santo, falando da língua estranha, qualquer a concepção de como eles acreditavam lá, que é a evidência do Espírito, né? Um dia ele foi para o trabalho lá em São José do Rio Preto e ele disse assim: eu vou jejuar hoje. Na hora do almoço, em vez de ir para o restaurante, eu vou lá para tem um lago lá onde o pessoal faz caminhada. Eu vou lá, vou embaixo de uma árvore e vou clamar. Esse dia eu vou falar em língua, esse dia eu vou ser batizado pelo Espírito. E ele foi. E lá em São José do Rio Preto tem um amigo meu, o pastor Gilberto, que ele tem um ministério muito legal. Ele sai de manhã para fazer caminhada, né? Sai fazer caminhada e ele diz: Senhor Deus, coloca uma pessoa que está precisando no meu caminho para orar com ela. E ele leva um livro, né? Ora com a pessoa, entrega o livro. Naquele dia ele ia sair, muita coisa para fazer, e atividade, coisa chegando, agenda. Ele não saiu. Meio-dia, quem conhece São José do Rio Preto sabe que é muito quente, sol de rachar. E ele pensou: vou sair para caminhar. Não, mas não, esse sol, vou deixar para amanhã. Vou, não vou. E o Espírito Santo o impulsionou para fora. Botou o short, a camiseta e foi. Foi andando e de repente vi um jovem embaixo de uma árvore. Se aproximou dele e disse: jovem, posso orar com você? Ele olhou e disse: sim, eu estou orando para ser batizado pelo Espírito Santo. Eu quero falar em línguas. Ele se assentou ali, orou com ele, deu um estudo bíblico sobre o dom de línguas na Bíblia. Ele entendeu, a palavra de Deus abriu os olhos dele. E disse: eu quero aprender mais. Então venha na igreja sábado. Sábado ele estava na igreja. Começaram a estudar a Bíblia por Zoom às 10 horas da noite.
iam até meia-noite, 1h, todo dia, estudando a palavra. E Deus transformou a vida dele, e um dia ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como o batismo que nós vamos ter agora, nesse momento. E eu falei dele, não, porque ele não tinha esse problema com pornografia, que eu mencionei, mas para tudo, irmãos. Você quer ser usado pelo Espírito, clame. Você quer ser libertado de um vício que te aprisiona? Clame. Tem algo que você precisa mudar na tua vida? Clame. É o Espírito em você e não você com suas forças que terá vitória. Olha que bênção aqui, hein? Mateus, vou fazer uma pergunta para ti. Chega aqui. Tá feliz? Sim. Porque Jesus me ama. E a esposa parece que está aqui? Onde está a esposa? Eu vou pedir para que venha. Tem mais alguém da família? Por favor, vou pedir que venha aqui pertinho. Algum familiar, amigos. Se alguém orou por ele, ou se alguém deu estudo bíblico para o Mateus, agora é o momento de ficar aqui bem pertinho para ver o batismo do Mateus. Mateus, há uma promessa bíblica, e a promessa é que quando você for batizado agora pelo pastor Luiz, você vai nascer de novo. Mas há uma outra promessa, que pela fé você pode ver o teu nome escrito no livro da vida, mas você pode ver também o Espírito Santo descendo sobre você e te batizando. Você aceita isso? Aceito, amém. Amém. Agora você, além do o batismo nas águas, se você permanecer fiel, é uma vez só. É uma vez só. Mas o batismo do Espírito precisa ser todo dia. Todo dia. Todo dia. E ele acontece quando você tem um encontro com Deus cada manhã. Você quer ter esse encontro com Deus cada manhã? Com certeza. E vocês? Quantos gostariam, igual o Mateus, dizer assim, eu também quero ter um encontro com Deus cada manhã? Amém? Nada, nenhum tipo de escravidão moderna nos separará de Deus se nós estivermos com Ele. Por isso levantamos as mãos agora, Mateus, sobre você. E para que teu nome seja escrito no livro da vida. Para que seus pecados sejam perdoados. Para você nascer de novo, Mateus. Para você ser ungido pelo Espírito Santo. Pastor Luiz te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus. Isso. Amém. Glória a Deus. Merece um aplauso, né? Um abraço molhado agora. Um abraço molhado. Muito bem, muito lindo, muito lindo. Vamos. Ricos e pobres, plebeus e nobres, diante do trono de Deus. Salvos, perdidos, santos, remidos, a face verão de Deus e se renderão. Rei de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. Rios e vales, montanhas e mares, seu nome irão louvar.
maravilhoso, amigo bondoso, para sempre irá reinar e se renderá. Rei de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. A luz do mundo é Jesus. Venceu lá na cruz e se renderá. Rei de joelhos virão, louvando a Cristo, louvando a Cristo, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor, pois é o amor de Deus. Amém. Eu mostrei para vocês aqui o contraste, né, entre o fruto do Espírito e as ações de alguém sem o Espírito Santo. Como estaria o mundo antes da volta de Jesus? Diz lá em Mateus, assim como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se casamento. Essa expressão casavam-se, davam-se casamento se refere a uma vida de promiscuidade, sem compromisso. Lucas diz, assim como nos dias de Sodoma. E é por isso que a maior necessidade que nós temos nesses últimos dias é da chuva serôdia, o batismo do Espírito. Então hoje, eu queria fazer um convite para você. Primeiro, para vocês ficarem em pé. Ficar em pé. E nós vamos ler junto aqui, isso que está na tela aqui, ó. É uma decisão. Eu vou ler primeiro, para ninguém tomar decisão pela emoção, né? A decisão. Eu decidi ser puro, orar todos os dias e clamar pelo batismo do Espírito Santo, ler a Bíblia todos os dias e pedir o fruto e os dons do Espírito Santo para viver e pregar o Evangelho. Tem alguém que gostaria de tomar essa decisão? Deixa eu ver. Então, se você tem, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos têm o celular aí? Então, pega o seu celular, aponte para esse QR Code aqui. Você vai poder baixar isso aqui no seu, isso aqui no seu celular. Se você sabe, quem sabe ler o QR Code, tem alguns que lê só com a câmera aí, já lê. Quando você apontar ali, vai aparecer essa arte aqui. Ok? Vou voltar lá. Quando você apontar aqui, é para aparecer essa arte ali, que estava ali na tela. E eu quero convidar você para baixar essa arte no teu celular. Sabe por quê? Porque às vezes o celular nos separa de Deus. A gente toma tanto tempo para o celular, que não tem tempo para Deus. Às vezes a gente entra nesses sites imorais através do celular, ou das redes sociais, ou é um vídeo no Instagram, ou é um vídeo no TikTok, ou é um site que entrou ali em outro link. Então
meu convite hoje é para você salvar essa decisão no teu rolo de fotografia no celular, ok? Essa decisão. E nós vamos ter agora uma oração de consagração. Pode ser? Então opa, deixa eu botar aqui. Essa aqui. Se não conseguiu baixar no QR Code, tira a foto disso aqui mesmo. Ok? Não tem como ampliar. Mas aqui você abaixa. Ou tira ali atrás, né? Isso. Também pode. Bom. Quem que vai cantar a última música? Vem aqui, por gentileza. Nós vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos ter um momento de oração. Então é o seguinte, nós vamos ter um momento de oração agora, pode ser? Como disse o pastor Damasceno, aqueles que puderem ajoelhar comigo, os que não puderem e puder ficar em pé, não tem problema, o importante é a tua entrega ao Senhor agora. A gente vai tomar essa decisão nesse momento, que está aqui, e depois a gente da oração, a gente senta e a gente vai participar junto desta oração, através da música dele, e através de uma oração final que nós vamos fazer cantando. Tá bom? Vamos ajoelhar? Pai querido, nesse momento nós estamos diante do Senhor, uma boa parte ajoelhados, alguns em pé, de repente assentados, e nesse momento, Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, porque nós queremos tomar uma decisão. Eu estou agora, Senhor, tomando uma decisão junto com essa igreja de sermos puros. Também tomamos a decisão, Senhor Deus, de orar todos os dias, clamando pelo batismo do Espírito. O diabo vai fazer de tudo para nos separar dessa decisão. Por isso nós salvamos aqui no celular. E ao salvar no celular, eu quero agora, Senhor Deus, com o celular na mão, consagrar esses celulares que estão aqui, para que eles não nos separem do Senhor, que seja uma ferramenta de trabalho, de comunicação, de acesso à internet, mas não uma ferramenta nas mãos do inimigo para nos separar de Deus. Se esse celular nos separar de Deus e nos trazer maldição, é melhor dar uma martelada, quebrar ele, jogar fora, para não perder a vida eterna. Portanto, nesse momento, Senhor Deus, nós queremos consagrar a nossa vida, tudo que somos e temos, inclusive esse aparelho, para o Senhor. Queremos, Pai querido, também, nesse momento, pedir que o Senhor venha de maneira especial derramar os dons sobre nós e o fruto do Espírito para viver e para pregar o Evangelho. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Isaías 30, 21, é um texto que eu gosto muito, e ele fala, se você está ouvindo para ir para a direita, ou para a esquerda, e se você tiver dúvida, o texto fala assim, você vai ouvir o Espírito de Deus, e ele falará assim, este é o caminho, andai por ele. Nesse momento que esse louvor possa ser a sua oração todos os dias, como será a minha também, que o Senhor venha nos ajudar a andar em seus caminhos. Amém. Estrutura meu caráter conforme o teu querer, comanda minha vida, Pai. Abençoa minha família, permeia o meu ser, permaneça em nosso meio, faça-nos crescer. Alegria já passei e barreiras eu
venci todas as bênçãos em minha vida. Eu agradeço a ti. Vem me ajudar a andar em teus caminhos, a passar pelos espinhos sem me machucar. Oh, vem me acompanhar por toda a vida, me mostrando a saída. Faz de mim uma luz para ti, Senhor. Só tenho que te agradecer pelo teu imenso amor, pela vida que me deste, Pai. Nesse dia especial, vem minha vida preencher, permaneça em nosso meio, faça-nos vencer. Alegria já passei e barreiras eu venci, todas as bênçãos de minha vida eu agradeço a ti. Vem me ajudar a andar em teus caminhos, a passar pelos espinhos sem me machucar. Oh, vem me acompanhar por toda a vida, me mostrando a saída. Faz de mim uma luz para ti, Senhor. Vem me ajudar a andar em teus caminhos, a passar pelos espinhos sem me machucar. Oh, vem me acompanhar por toda a vida, me mostrando a saída. Faz de mim uma luz para ti, Senhor. Vem me ajudar a andar em teus caminhos, a passar pelos espinhos sem me machucar. Oh, vem me acompanhar por toda a vida, me mostrando a saída. Faz de mim uma luz para ti, Senhor. Faz de mim uma luz para ti, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé nesse momento. Agora nós vamos terminar orando todos juntos, só que a oração vai ser cantada com a música Vive em Mim. E essa vai ser, ela está no inário, Vive em Mim, o número 42 ali do inário. E esse é uma oração cantada. Ele cantou, vem me ajudar. E nós vamos cantar também orando, Vive em Mim. E essa é uma oração cantada, pedindo, que o Espírito Santo venha, habite em nós e nos ajude. Juntos, vamos fazer essa oração. Quem é o pessoal da música aqui? Aí. Aqui, ajuda aqui. Vamos louvar o Senhor. É uma oração. Vive, Santo Espírito, neste meu pobre ser,
faz no meu coração a luz do céu resplandecer. Vive em mim, Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine nele só o amor. Fala, Santo Espírito, fala-me com poder, pois para a redenção real eu quero renascer. Vive em mim, Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine nele só o amor. Santo, Santo Espírito, enche-me de fervor, para que eu ponha o meu viver nas mãos do Salvador. Vive em mim, Santo e bom Consolador, limpa do mal meu coração, reine nele só o amor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine sobre todos e em todos. Amém. Antes do pastor Evandro sair, expressar a nossa gratidão, pastor, por ter estado conosco aqui nesses 2 dias. Muito obrigado. O programa vai continuar amanhã, às 19h30. Você que sentiu o Espírito de Deus trabalhando no teu coração hoje, esteja aqui. Não marque nada para esse horário, porque você já tem um encontro marcado com Deus. Venha e traga os seus amigos. Amanhã, 19h30. Que Deus abençoe a todos nós que estamos aqui, aos nossos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, os que estão em casa, talvez no seu escritório de trabalho. Fica com Deus, Deus está contigo. E daqui umas 36 horas, a gente se encontra aqui novamente, todos nós. Deus abençoe a todos. O pastor Evandro está na porta e vai cumprimentar a cada um de vocês. Viver
Tia, meu pé. Vem, Cauê. Ó, se quiser, Cauê, vai ficar para o almoço? Se vocês quiserem ficar para o almoço, pode ficar. Almoça primeiro antes de ir. Se vocês quiserem ficar para o almoço, vocês podem ficar, tá? Com certeza. Eu vou. Ouça, mano, eu já ia falar. Ô, Ana Clara. Pode? Ô, tia. Não dá chave? Não dá chave? Não. Ai, que bom. Quando eu não estiver aqui, né? Domingo, né? Vamos estiver na casa do meu tio. Tem que chegar em tempo amanhã. Ah, tia. Amanhã é uma vacininha. Amanhã começa o campeonato.